Olá, olá, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Se você não me conhece, meu nome é Suzana, sou uma mãe de 7, 5 estão comigo aqui diariamente, um ainda está aqui no forninho e um está com Deus. E meu objetivo aqui nesse canal é principalmente ajudar você, mãe e dona de casa, a otimizar todas as coisas aí sem enlouquecer. Então vem comigo. Se você é uma mãe, dona de casa, ou pretende ser uma mãe, pretende ser uma dona de casa, também seja bem-vinda. Fica aqui comigo. E já não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Tem gente que assiste o vídeo e não se inscreve, por favor, né? Me ajuda muito. Assista o vídeo até o final e não se esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário e também de se inscrever, é claro. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu deixei numa playlist. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado para você não perder nada, tá bom? E essa série feita com muito carinho é para ajudar você a como organizar a limpeza da casa, a organização da casa de uma forma mais prática, mais eficiente. Eu tô aqui dividindo a minha experiência, não quer dizer que você vai fazer igual a mim. As demandas são diferentes, mas eu quero servir de inspiração para você. Tomar aí a sua rotina, as coisas que você precisa fazer na sua casa, se você trabalha fora, se você tem um filho, 2, 3, como você vai organizar. Então aqui eu quero servir de inspiração para você. E nesse vídeo eu quero explicar como eu divido a minha casa para manter ela organizada e limpa, mesmo com tantas crianças. Gente, tá um calor aqui. Eu tô suando. Primeiro, eu queria dizer que existem várias formas de fazer a limpeza e a organização da sua casa. Não existe só uma forma, mas eu tô aqui para dividir a minha experiência com vocês. As duas formas principais que eu conheço de limpeza da casa é: número 1, você fazer por itens. Como assim? Hoje eu vou limpar a janela, então eu limpo todas as janelas da casa. Amanhã eu vou começar a limpar, a organizar gavetas. Então eu pego a primeira gaveta de um primeiro cômodo e vou organizando gavetas de um cômodo atrás do outro, todas as gavetas da casa. É uma forma de fazer. Posso pegar os livros, todos os livros da casa. Posso fazer então por categorias ou por itens da casa. Eu não gosto de fazer assim. A não ser que, por exemplo, lá no sítio onde a gente tem a casa, tem algumas janelas que do outro lado é complicado para eu limpar, porque tem desnível, tem gramado e é complicado eu chegar. Então, por muitas vezes, eu faço toda a limpeza do cômodo e a janela vai ficando. Quando eu vejo que a janela não dá mais, aí eu acabo escolhendo um dia para falar, vou limpar as janelas. Hoje vai ser o dia das janelas, porque é algo específico e muito difícil para eu fazer. Então é assim, às vezes isso é possível e dentro da minha rotina às vezes eu encaixo também por item, mas não é o método que eu adotei para mim de uma forma geral. E hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faço para dividir a minha casa. Não limpo por itens ou por categorias, eu limpo por áreas. E não são cômodos, que fique bem claro, são áreas. E eu vou explicar melhor aqui pra você. A primeira coisa que eu quero deixar claro, que eu acho que quem tá acompanhando vídeo por vídeo meu aqui, já tá entendendo que é melhor, pelo menos é o jeito que eu entendo, tá bom? É melhor fazer um pouquinho por dia do que um montão num dia só. Fica muito mais cansativo, a gente acaba fazendo muito mais de qualquer jeito, porque vai ficando cansado. Então, se você fizer um pouquinho por dia, você acaba se esmerando muito mais. No método Fly, que é o método que eu sigo, como inspiração também, não sigo certinho a risca, mas é um método que me inspira. A fundadora do método sugere você usar o time. Então você coloca lá, bom, eu tenho só 15 minutos. Vou usar 15 minutos para limpar esse cômodo. Vou usar 15 minutos para destralhar essa gaveta. Se eu tenho mais tempo, eu coloco mais tempo. Então, esse time é o seu tempo que você tem ali. Para as pessoas que trabalham fora, para as pessoas que ficam em casa, é claro que varia muito. Cada um tem a sua rotina. Então, isso você vai adaptar de acordo com a sua rotina. Eu não gosto muito de colocar o time, não. Mas eu gosto de fazer de conta que alguém tá chegando na minha casa. Eu sempre ponho isso na minha cabeça. A visita tá chegando aqui e eu preciso correr. Então, isso me ajuda a não ficar alerdeando e andando pra lá e pra cá, que não é uma barata tonta, e fazer as coisas com mais objetivo. Preciso fazer de forma rápida. Objetivo. Vamos lá. Essa é uma técnica, então, que eu uso. Se vale aí pra você, fica a dica. Então, como eu faço, então? Eu pego o calendário e eu olho quantas semanas eu vou ter naquele mês. Então, eu divido a minha casa em 5 áreas. Essas 5 semanas eu gosto de intercalar, começando com uma área bem fácil, depois uma área difícil, uma área fácil, uma área difícil e uma área fácil. Então, as duas pontas são áreas fáceis, áreas simples de limpar. E quais são essas áreas simples? Cada um vai ter aí na sua casa a área que você fala. Essa é simples. Ah, eu tenho aqui uma garagem que é só jogar água, esfregar e pronto. A minha garagem é simples. Você vai ver. Ou às vezes tem gente que tem um quartinho na garagem, um banheiro na garagem, uma bancada na garagem, itens guardados na garagem. E aí a garagem acaba sendo uma área muito complicada. Cada um vai ter aí que olhar a sua casa e ver quais são as áreas mais simples, mais fáceis. Você vai intercalar. Por que isso? Porque quando você pegar o calendário, você vai observar que alguns meses começam com uma semana bem curtinha. Às vezes tem 2 dias ali e acabou a semana.
e já é a próxima. Eu dei um pause aqui e fui lá pegar um calendário para dar um exemplo. Vamos lá, para ficar mais concreto para vocês. Vamos pensar aqui, ó. Vai ficar espelhada a imagem, mas vocês relevem, vai dar para entender, tá bom? Ó, essa primeira semana do mês de novembro, tá vendo? Eu tenho só 2 dias e ainda um dia é final de semana, é o sábado. Que o sábado eu não gosto de fazer muita coisa. Na verdade, eu faço o mínimo possível no sábado. Nem arrumar a cama, às vezes eu arrumo, sinceramente. Quem me acompanhou nos últimos vídeos já entendeu. Porque o descanso também faz parte da rotina, não se esqueçam disso, tá? Programem o seu descanso. Então aqui, ó, a primeira semana do mês de novembro só tem um dia. Se eu tiver uma área bem fácil, como essa garagem hipotética aí que eu dei o exemplo, é só jogar água, esfregar e pronto. Pronto, eu consigo fazer isso num dia. Então, é algo possível, se você tiver uma área fácil na primeira semana, porque isso acontece em vários meses, de ter às vezes só 2 dias, 3 dias, pegar metade da semana. Se eu pegar uma área, por exemplo, cozinha geralmente é não sei, né? Pelo menos para quem cozinha em casa, para quem fica em casa, almoça, janta, faz todas as refeições, cozinha é um cômodo muito difícil. Então dá pra você colocar na primeira semana. Em um dia eu não consigo fazer a minha cozinha, senão vai ficar muito cansativo. Então não dá. Agora eu preciso colocar, então, uma área fácil. E a mesma coisa vai acontecer lá no final. Deixa eu pegar um mês aqui. Ninguém vai querer fazer faxina nesse dia, mas é só exemplo, tá, gente? É só pra ilustrar. Peguei aqui. Aqui, ó, finalzinho de dezembro, a gente também tem, ó, a última semana do mês, bem pouquinho, tá vendo? Bem pouquinho de dia. Isso acontece em muitos meses. Então, não tô dizendo que você vai passar o dia 30 e 31 fazendo faxina, não, tá? É só um exemplo aqui pra ilustrar. Mas só pra você entender que isso acontece em alguns meses e é por isso que a área 1 e a área 5 da sua casa, você tem que escolher cômodos simples, fáceis. E por que eu sempre falo assim, não divida a sua casa em cômodos, mas sim em áreas? Porque pode ser que você, por exemplo, pegue uma área fácil. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho a garagem, o corredor e a varanda. São áreas fáceis. Parece que são 3 cômodos, mas não são 3 cômodos. Por quê? Porque basicamente eu tenho que jogar água no chão e esfregar o chão. Na parte da varanda eu tenho 2 janelas, assim, que eu tenho que lavar, mas não me pesa muito. Eu consigo fazer isso num dia tranquilo. Então são 3 cômodos, entre aspas, 3 espaços grandes, mas que pegam uma área da casa. Entende? Aí depois eu posso dividir a minha casa na área 2. E aí a área 2 é a área difícil. Aqui, por exemplo, eu deixo a sala e a cozinha. Porque a sala e a cozinha me demandam muito tempo. A sala nem tanto, por isso que eu consegui juntar com a cozinha. A sala que é bem simples, eu não tenho quase nada pra fazer. Mas a cozinha, sim, me toma muito tempo. Eu tenho que ter certeza que a semana 2 vai ser uma semana cheia. Porque qualquer um dos calendários que você pegar, a sua semana 2, ela vai ser uma semana cheia. Seja de janeiro a dezembro, ela vai ter sempre... A segunda fileirinha vai vir cheia. A primeira e a última nem sempre, mas a segunda sempre vai estar cheia. Então eu preciso ter uma semana completa para eu ter certeza que isso vai dar certo. E por que a terceira área é uma semana fácil? Por quê? Porque eu já conto que talvez na semana 2 eu nem consiga fazer tudo em uma semana só. Então se por acaso faltar algum item, eu tenho uma semana a mais para cumprir aquela minha meta daquela semana, daquela área, e ainda assim, se sobrar alguns dias, porque é uma semana mais fácil, um cômodo mais fácil, eu ainda posso fazer algo que eu não consegui fazer na semana anterior. Aqui é a minha semana 3, para você que me acompanhou aí, já entendeu como eu divido direitinho que eu fiz a limpeza com vocês, semana após semana. A minha semana 3 é a semana dos quartos. Eu não tenho muitas coisas pra fazer no quarto, porque o que toma mais tempo é organizar o guarda-roupa. Mas o guarda-roupa a gente não precisa fazer todo mês. Se você faz algo bem feito, no mês seguinte você pode só dar uma recapitulada, olhar um pouco das gavetas, uma coisa ou outra que tá fora do lugar. Não é todo mês que você precisa tirar tudo e fazer aquela super limpeza. Dá pra fazer isso um mês sim, um mês não. Um quarto você faz em um mês com mais capricho. No outro mês você pega o outro quarto. Dá pra fazer esse jogo de cintura. Então, os quartos, por mais aqui que sejam 4 quartos, parece muita coisa, mas não toma tanto tempo assim de mim. Lembrando que aqui eu tô falando da minha rotina, da minha divisão. Deixa seu like aí, vai, por favor. E aí, se por acaso eu não conseguir limpar o forno na semana anterior, que pra mim é o serviço mais chato de todos, e eu sempre deixo ele pra fazer realmente numa outra semana, num dia anti-procrastinação, porque forno pra mim é uma coisa chata. E limpar o fogão com mais detalhe mesmo, tirar todas as peças e botãozinho e tal, é uma coisa que pra mim eu acho chato. Adoro arrumar armário, adoro organizar armário, poderia fazer isso todo dia, mas o forno eu não gosto de limpar não. Então, eu tenho que pensar, se eu deixei de fazer isso na semana 2, na semana 3, sendo mais tranquilo, eu posso usar um dia da semana para limpar o forno que eu não consegui limpar na semana 2. Então esse jogo de cintura me ajuda muito. A semana 4, aqui nessa casa, são os banheiros. E aqui são 3 banheiros. Lá no sítio, a minha semana 4 não é o banheiro.
Aqui são 3 banheiros, é mais difícil, né? Tão simples assim, mas eu tenho armário mesmo em um banheiro só. Então, assim, da semana toda, da semana 4, um banheiro é mais difícil, que eu tenho que parar, olhar armário, ver se tem produto vencido, se tem coisa pra destralhar, que é mais difícil. Os demais, o que pesa mais pra mim nessa casa é o box, que é mais difícil de limpar. Mas lá no sítio, na casa que a gente mora, e se você caiu de paraquedas que não tá entendendo essa casa, outra casa, tem vídeo explicando sobre isso, tá bom? Lá no sítio, eu tenho um banheiro só, um banheiro e meio, já falei isso pra vocês, né? Mas que a gente usa diariamente é um banheiro só. Então é muito simples, muito simples. Eu nem guardo uma semana inteira pra banheiro. Assim, eu coloco lá no esquema, aquela semana é o banheiro, mas eu já sei que aquela semana é a semana que eu vou fazer todos os outros itens que faltaram ali durante as outras semanas. É uma semana que eu encaixo outros itens de outros cômodos, porque é uma semana muito simples pra mim. Mas em tese, o banheiro é mais difícil. Aqui por serem 3 banheiros e porque geralmente a gente tem que lavar um box, olhar também os armários com mais cuidado. Então, em tese, banheiro é algo que toma muito tempo, seja pela quantidade dos banheiros, ou seja pela dificuldade mesmo de terem muitos itens dentro do banheiro. E a semana 5 reserve algo bem simples, bem fácil. Aqui nessa casa eu deixei a lavanderia, que fica bem fácil pra mim. Isso é uma coisa bem interessante, porque como eu tenho essas 2 casas na minha cabeça aqui, os parâmetros, quando eu vim pra cá, eu tive que refazer o meu cronograma, porque não era igual, não era a mesma coisa. As áreas difíceis aqui são fáceis lá, as áreas fáceis lá são difíceis aqui. Então isso tem essa diferença, esse jogo de cintura. Por exemplo, lá no sítio, como é um banheiro só e pra mim é fácil, lá é a minha área 5 o banheiro. Aqui o banheiro é minha área 4, porque é mais difícil. Entende que esse jogo de cintura você vai ter que ter de acordo com as suas demandas, a sua necessidade aí da sua casa. A área 5 daqui ficou a lavanderia. A lavanderia aqui é muito simples, porque ela é pequenininha, é um corredorzinho tranquilo, não tem muitas coisas, não tem armário aqui. Então é bem fácil de organizar, bem fácil de limpar. Eu faço isso num dia só, então tá super tranquilo. Eu consigo juntar a semana 1 com a semana 5 sem problema nenhum. Já lá no sítio, a lavanderia pra mim é um dos cômodos mais difíceis, porque é na área externa, tem muita sujeira. Todo dia, na verdade, eu deveria fazer uma limpeza na lavanderia. Tem muitos itens lá e a bancada do Samuel de ferramenta fica bem próximo. Então, assim, eu acabo limpando a bancada também, organizando um pouco, porque é difícil ver a lavanderia organizada e do lado uma mesa toda bagunçada. Então, eu acabo incluindo a mesa de ferramentas ali só pra eu dar uma organizada. Ele não gosta muito que eu mexo, não. Mas eu sempre meto o bedelho, assim, um pouquinho. E essa foi uma inversão que eu fiz. Então lá a lavanderia é a minha semana 4. Aqui a lavanderia é a minha semana 5. Entendem? Vocês vão adequar dentro da casa de vocês como vocês vão fazer isso. Outra dica é que se você tiver ambientes integrados, é bom que você faça isso no mesmo dia. Eu, por exemplo, lá no sítio, tenho o escritório, a gente tem um cômodo gigante assim, que é o escritório, a cozinha, a sala e também a área de brinquedo dos meninos. Então, tudo isso num cômodo só. Eu preciso fazer isso na mesma semana. Não tem como eu dividir e falar, agora eu vou cuidar só do escritório. Não tem como, porque as coisas estão todas ali. Então, eu preciso ter isso em mente, que ambientes integrados precisam estar na mesma semana. Fica muito mais fácil quando você for jogar água num chão ou limpar ali um armário, você fazer isso de uma forma integrada também. Afinal, todas as coisas ali estão bem próximas. Então fica bem mais prático. Se eu tiver com o aspirador na mão, eu já vou passando ali por todas as partes desse cômodo. Fica muito mais simples. Então você vai dividir a sua casa em 5 áreas, pensar quanto tempo você tem por dia. É 15 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora e meia, 2, enfim. E aí você vai se organizar e pensar o que você vai fazer por dia naquele cômodo. Eu sugiro que o primeiro dia seja destralhe. E é claro que você está destralhando, você acaba dando uma organização mais geral. Sem muitos detalhes, mas você vai organizar. Se você pegar uma pilha de papel, você vai jogar alguns no lixo, você não vai pegar os outros e jogar assim na gaveta. Você vai aproveitar para empilhar aqueles papéis que sobraram de uma forma mais organizada. Não que você depois não vá procurar uma pasta para colocar eles de uma forma mais adequada, mas, de qualquer forma, eles vão estar um pouco mais organizados. Então, é o destralhe e uma organização mais geral. Esse é basicamente o que eu ponho na minha cabeça para fazer no dia 1 daquela área. No dia 2, o que eu tenho em mente é o quê? Uma limpeza e uma organização interna. Por como assim interna? Dentro dos armários. Então eu vou olhar mesmo dentro dos armários. No primeiro dia, por exemplo, se for a cozinha, aqui no nosso exemplo, eu já olhei todos os produtos vencidos, tudo que estava aberto, fora do lugar, já organizei essa parte. Agora eu vou tirar as coisas do armário e eu vou limpar o armário por dentro. Vou colocar aqueles itens nos potinhos melhores, ou trocar a embalagem. Enfim, eu vou pensar uma forma de organizar internamente. Vou olhar dentro da geladeira, dentro do forno. O que eu vou fazer isso internamente? E por fim aqui, eu calculo aqui 3 dias, mas às vezes
A parte interna, por exemplo, de um guarda-roupa, você precisa de mais de um dia. E você tem aí os 5 dias da semana, contando aí de segunda a sexta para fazer isso. Essa terceira etapa, que eu divido a minha limpeza, eu faço agora a parte externa. E aí a externa é o quê? É a gente começar de cima para baixo. Então lembra, se você tem um cômodo que você precisa limpar ventilador, precisa limpar o teto, precisa de alguma forma tirar as teias de aranha, você começa de cima, porque é óbvio que a sujeira vai cair. Se você tiver azulejos para limpar, você vai começar de cima para baixo e limpar a parte externa. Então agora a gente vai limpar o quê? Vai limpar a parte de fora dos guarda-roupas, a parte de fora dos armários, da geladeira e também o chão. E eu espero que esse vídeo tenha servido também de inspiração, como eu disse no último. Não estou aqui dizendo, essa maneira que eu faço é a melhor de todas para você. Para mim é a melhor de todas. Há 5 anos eu faço assim e há 5 anos me ajuda demais. Tanto é que quando alguém fala, nossa, tantas crianças devem dar tanto trabalho. Sim, dá trabalho. Mas eu ainda acho que não dá tanto trabalho quanto as pessoas pensam. Porque essa forma de organização dá pra gente ter um jogo de cintura e não ficar louco e manter a casa minimamente em ordem. É claro que não é casa de capa de revista, que vai ter brinquedo espalhado, vai ter um chão sujo aqui, outro ali. Não é tudo que fica limpo o tempo todo. É assim mesmo. A vida é dinâmica. Mas a gente consegue viver num ambiente minimamente limpo e organizado de uma forma tranquila, mesmo com tantas crianças. Então é por isso que eu tô aqui, para dividir a minha parcela, dividir a minha experiência e falar para você a forma como eu faço. E talvez servir de inspiração para você, que não vai fazer exatamente como eu faço, mas pode usar cada uma das minhas dicas para adaptar aí a sua casa e a sua rotina. Eu me propus a fazer 2 vídeos por semana no mês de agosto. E o mês de agosto já acabou. Eu queria continuar 2 vídeos por semana no mês de setembro também, mas não será possível. Eu estou aqui entrando já no terceiro trimestre da gravidez. Inclusive, vou gravar, o próximo vídeo que eu vou gravar é sobre o segundo trimestre de gravidez. Quem viver verá. E eu tô bem cansada, realmente, tá ficando mais difícil. E toda essa rotina aqui que eu tô falando pra vocês, eu faço de uma forma bem mais minuciosa. Se antes eu pegava 1 hora, 1 hora e meia, agora eu pego meia hora. Então acaba tomando mais os meus dias. E eu acabo tirando todos os dias um pouquinho pra descansar, pra colocar as pernas pra cima, porque eu realmente estou sentindo essa necessidade. Ando bem cansada. Então os vídeos não vão ser tão frequentes assim. Queria pôr mais vídeos por semana. Se alguma semana for possível, eu posto mais vídeos. Mas o meu objetivo é pelo menos toda terça-feira, 10h45, ter vídeo novo aí pra você. Então esse vídeo que eu tô gravando agora, estou me programando pra colocar na quinta-feira. E aí vai sair 2 vídeos nessa semana. Mas só essa semana vai ter 2 vídeos. Semana que vem a gente já volta 1 vídeo por semana, tá bom? Me entenda, por favor. E quem assistiu até aqui, deixa pelo menos um coraçãozinho no comentário. Me ajuda demais. Demais mesmo o comentário de vocês. Cada pessoa que comenta, o YouTube entende que o vídeo tem valor. E esse comentário que parece que não tem importância, tem muita importância. Porque gera uma sugestão de vídeo para uma outra pessoa que pode entrar, clicar e gostar também. Se essa pessoa comentar, assim vai virando uma bola de neve do bem. Não é verdade? Muito obrigada por você estar aqui, por você ter me acompanhado até aqui. Espero que essa série tenha sido muito importante para você e servido de inspiração. De vez em quando eu vou voltar a postar mais vídeos sobre esse assunto, mas agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, tá bom? Tenho já um vídeo programado de receita, tenho já o próximo vídeo programado que tá aqui na minha agenda do meu segundo trimestre de gravidez. E assim vamos mudando também um pouco de assunto. Mas aqui sempre vai ter esse universo de casa e família no geral. Fico por aqui e um abraço, um beijo e um queijo pra você. Até o próximo vídeo.